mandamento do sábado entrou no Novo Testamento? De que maneira? Eu citei na semana passada um livro, né, sobre heresias, heresiologia, nome do livro. E estava lá, mandamentos do Antigo Testamento que tem no Novo. Colocou todos, menos o quarto mandamento, diz que não tem. Diz que o Novo Testamento não fala dos mandamentos. Afirmam. Mas eu pergunto, aliás, antes de perguntar, vamos para a Bíblia? Vamos para Lucas 23, 54 até o 56. Então vamos lá. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram o quê? Segundo a tradição. É assim? Segundo a vontade delas. Estavam cansadas. É assim? Não. Segundo o quê? Mandamento. Então aqui traz o mandamento do sábado para o Novo Testamento também. Existem muitos outros textos, mas aqui está bem claro que elas guardavam o mandamento do sábado também. O sábado estava em vigor nos dias do Novo Testamento. E você sabe que Lucas foi escrito cerca aí de 30 anos depois que Jesus foi para o céu. E lá então Lucas registrou como aconteceu. E depois então nós podemos caminhar mais um pouquinho pela Bíblia e nós encontramos textos que falam da lei, e são muitos, né? João 14, 21, João 15, 10, 14 verso 15, se me amais guardarei os meus mandamentos, tem vários. Mas sobre o sábado especificamente, nós vamos aqui para o Novo Testamento, para o livro de Atos. Pode falar. Olha, elas querem fazer perguntas. Pode falar. Uma dúvida. Então, a igreja adventista, ela segue quase a mesma, né, característica, eu poderia falar, é quase igual ao judaísmo no guardar o sábado? Tem aspectos. Inclusive em Jerusalém, eu passei o sábado lá. E os judeus, depois do sábado à noite, nós saímos para comer alguma coisa na cidade, aí estavam abrindo as portas. Tanto no sábado quanto na alimentação também? Também tem raízes. O islamismo também não usa alimentos imundos também. É né? que uma tia, ela esteve em Israel há muito tempo atrás, na década de 80, e quando ela esteve lá, ela disse que eles têm o costume de comer pombos, né? Carne de pombo, né? Pombos também se come, a galinha, pombos e tal, o que não é imundo. Aí nós vamos entrar nesse assunto, acho que dá mais 2 semanas, nós vamos entrar aí. Agora tem uma diferença. Aí tem, agora qual é a nossa diferença com os judeus? A nossa diferença com os judeus, porque, na verdade, desculpa, antes de falar da diferença dos judeus, eu passei a ter muito respeito pelos judeus e também árabes, muçulmanos. Eu tenho um Alcorão lá em casa. E muitas coisas do Alcorão estão na Bíblia. Eu tenho um cunhado que está na Bíblia, eu respeito. Agora, por que então eu não sou judeu? Porque os judeus não aceitam o Messias. Eles esperavam o Messias glorioso, como se fosse o rei de Israel, que iria acabar com os romanos e acabar com tudo que estivesse na frente. E Jesus veio para acabar com o pecado da terra, não foi para acabar com o ser humano. E aí então eles não aceitam, eles estão esperando o Messias, que Jesus veio como um Messias sofredor. O profeta Isaías destaca o Messias sofredor, mas também destaca o Messias que iria triunfar, o Messias glorioso. Então eles não, a profecia bíblica, deixa eu abrir aqui, estou abrindo janela aqui, até demais, mas faz bem para esclarecer. O povo de Israel não está na profecia de hoje. Existem muitos movimentos religiosos que colocam os judeus na profecia hoje.
Nós não entendemos assim. Os judeus foi tido como nação especial de Deus até o ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Ali encerrou a oportunidade dos judeus como nação, como indivíduo. Eles são iguais a nós, necessitando da graça de Jesus. Então, nós temos aqui, por exemplo, eles têm algumas coisas importantes que nós herdamos dele. Aliás, eu digo o cristianismo geral. Porque, fala para mim, se não fosse os judeus, se você estaria com a Bíblia na mão hoje, aqui, você teria Bíblia? Eles que se sustentaram e trouxeram, através deles, que a palavra de Deus chegou a nós. Ocorre que existem muitas coisas que, muitas eu digo essa, o sábado, não só o sábado, o Novo Testamento. Eu estive com os judeus porque eu fui numa expedição arqueológica, e nessa expedição quem estava dirigindo? O chefe da Universidade de Jerusalém, e ele tinha um domínio tremendo do Antigo Testamento. Não só ele, um outro guia que saiu conosco para mostrar as cidades lá e tal, conhecia o Antigo Testamento assim, ó, era fichinha, falava aquela vez. Mas o Novo Testamento, eles não tinham nada, porque eles ainda estão aguardando o Messias, tá? Já os árabes têm aspectos importantes, e você vê a reverência deles. O que eu quero destacar aí são a reverência tanto dos judeus, porque eu estive lá no Muro das Lamentações, aquele mundo de gente, aquela multidão adorando a Deus, levando os filhos para adorar. Que reverência, que coisa bonita. Os árabes também, eu estive lá, depois nós estivemos na França, e eu fui numa sinagoga, e na verdade eu queria ir no banheiro rapidinho, e aí não tinha banheiro. Aí o cidadão falou: vai, segue aqui. Aí eu segui o corredor, e foi longe. Quando cheguei lá, uma multidão de árabes, todo mundo se preparando para o culto deles. Eu falei: que legal, né? E outras coisas assim, pelo que a gente estuda dos árabes, tem muita coisa interessante também. Mas por outro lado, eu fui também em Roma, na Europa, dei umas voltas por ali, eu e minha família e tal. Depois, agora em 2018, e eu percebi que as igrejas se tornaram museu. E colegas que moram lá também falam, os livros falam também que a religião está morrendo. Saiu agora num jornal recente, agora não sei se foi Folha de São Paulo, 26 de maio, eu até tirei essa matéria. Agora o negócio é o sem religião. O segredo é sem religião. Não é lá que está o Papa? Hã? Não é lá que está o Papa? Em Roma, sim. Mas a Europa está toda assim. E essa cultura está vindo para cá também. Então é perigoso. Eu não sei, eu entrei nesse detalhe, mas de qualquer forma a diferença é essa. Então, porque eu estou te falando isso, porque muitos falam que os adventistas são judeus. E aí há um grande diferencial. Porque que o sábado não foi dado para judeu. O sábado vem dado à criação. E textos bíblicos, como eu vou citar, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, fala: de tudo que se tem ouvido, o resumo a suma é: teme a Deus e guarde os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja o bom, quer seja o mal. Então, o sábado não foi dado especificamente para um grupo religioso, mas foi dado para o povo de Deus na face da terra, segundo a Bíblia. E aí, se você encontrar, eu encontrei aqui, os apóstolos guardavam o sábado, né? E aí lá no Apocalipse, você vai ver lá, Apocalipse 12, 17, aqui estão, quem estão ali? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os mandamentos de Deus estão por toda a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor. E aí, Tiago 2,10 diz: aquele que guarda todo mandamento e tropeça em um, é culpado de todos. Por outro lado, nós temos que destacar outra coisa: não é o que eu faço que vai me salvar. O que eu faço simplesmente demonstra que eu fui salvo. Tem que ter essa diferença, né? Irmão Flores,
Me atropelei aqui. Só para. O senhor já respondeu para a nossa jovem. Ah, tá. Mas eu queria dizer o seguinte, um detalhe. Os judeus não reconhecem Jesus como Salvador do mundo. E eles estão, como o pastor falou, aguardando a vinda do Messias, que é Jesus. Eles têm um material armazenado para a construção do templo, para quando Jesus vier. Ouro, prata, todas as joias, para ornamentar o futuro templo que eles irão construir com a presença de Jesus, do Messias. Então, e Jesus já veio, só que não foi reconhecido como o Filho de Deus. Foi rejeitado pelos próprios judeus. Então, como o pastor falou, como nação, eles perderam o direito no ano 34, de nossa época. Agora, como indivíduo, eles têm o mesmo direito que nós temos. Mas eles guardam o sábado, né? E guardam o sábado. Guarda o sábado. E agora, a questão toda, eu vou só ampliar mais um pouquinho aqui, tá? Na verdade, os judeus têm vários grupos, partidos religiosos, mas isso seria vários. As religiões muçulmanas, entre os muçulmanos tem vários segmentos. O cristianismo tem ou não tem vários segmentos? Tem vários segmentos. E de onde surgiu isto? Surgiu desde o cativeiro babilônico, 600 anos antes de Cristo, surgiu ali. Aí vieram os fariseus, vieram os essênios, vieram os zelotes, e aí esse grupo, e os fariseus principalmente, como eles sofreram as consequências da desobediência, sendo levados para a Babilônia, agora eles tentam usar a lei como instrumento de salvação. Já que transgredimos a lei e Deus nos puniu através dos babilônios, então agora vamos ser zelosos da lei. Eles pegaram a Torá e transformaram numa Mishnah, num código de regras de 613 leis. E eles diziam que todos os dias no céu os anjos eles decoram, eles citam essas regras. Assim é a versão deles. Não temos nada inspirado que comprove. Aí o que aconteceu? As regras eram tão absurdas que nem eles conseguiam cumprir. E agora Jesus chega e Jesus então condena essa atitude deles. Eu já citei aqui e vou repetir um exemplo. Eles, se tivesse um boi que caísse no buraco no sábado, o judeu podia ir lá com os amigos e resgatar, tirar o boi. Mas se tivesse um ser humano na cama, doente, sofrendo, não podia tratar desse ser humano até que o sábado se terminasse. Jesus veio não realizando nenhuma obra de criação no sábado, mas realizando obras de redenção, porque esta é a finalidade do sábado: redimir as pessoas, redimir o ser humano. Aí Jesus vem no sábado e faz a cura, realiza milagres, né? Abençoa as pessoas. E esse Jesus então fala: vocês estão sendo hipócritas, vocês não cuidam vocês não tiram o boi, vocês tiram o boi, mas não socorrem o ser humano. Isso não é coerente. Então o que Jesus fez? Porque Jesus, ele não ia para o fanatismo e nem para o liberalismo, ele ia para o ponto do equilíbrio. Então ele pegou a lei de Deus, a lei moral de Deus, e não usou a Mishnah, mas usou a lei moral e tornou a lei moral gloriosa, dizendo: não acrescente e nem tire. Não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir aspectos da lei, que a lei falava, que a Torá falava, que viria o Messias, e ele veio cumprindo. Esse é o papel. E aí então Jesus agora resgata, põe a lei no seu lugar certo. E no sábado, ele falou do sábado. Lucas capítulo 4, verso 16 fala do sábado.
Qual era o costume? O costume de Jesus era ir para a igreja em que dia da semana? Esse texto aqui apresenta então Jesus valorizando, né, dando ênfase ao mandamento do sábado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o quê? Ele tinha costume de ir para a igreja que dia? Sábado. Levantou-se para ler. Então, 31 também. Esse 31 também aqui nos ajuda aí. E desceu a cidade, a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava em que dia? No sábado. Esse era o dia. Esse era o dia. Agora, entrou-se no cristianismo, os apóstolos também seguiram guardando o sábado, porém, quando chegou ali em torno do quarto século, começou agora a haver problemas. Aliás, desde o segundo século já começou os problemas a aumentarem lá entre os cristãos e os judeus, porque os judeus tinham alguns costumes que os cristãos não praticavam. Inclusive o concílio que houve em Jerusalém no ano 50 tratou disso, da circuncisão e tal, alguns aspectos que os judeus praticavam que os cristãos, os apóstolos disseram que não eram mais necessários, que era aquela lei cerimonial que nós já tratamos aqui. Acontece que os judeus guardavam o sábado e não comiam carne de porco. E o Império Romano começou também a indignar-se contra os judeus. E as práticas dos judeus também ficaram assim, passaram a ser rejeitadas. E aí, quando chegou no quarto século, a partir de Constantino, aí a lei saiu de lá. Inclusive, se você ler na história, tem um livro que fala Homens que Descobriram o Brasil, de Luiz Waldvogel. E ele fala ali que Constantino, ali era, nos dias de Constantino era assim: os judeus não podiam, os cristãos não iam para as igrejas, porque eram perseguidos. E Constantino, depois daquele edito de Milão, ele fez o quê? Ele disse: gente, agora tudo mudou. Se você é cristão, pode ir adorar ao Senhor no dia do Senhor. Você é cristão? Vai lá no sábado, adora a Deus, o seu Deus. Você é pagão? Vai no dia do sol para adorar o sol. E o dia do sol, qual é o dia do sol? Domingo, Sunday, até no inglês Sunday, né? Dia solis, assim, o dia do sol. Cada dia da semana foi dedicado a um astro, né? E o dia do sol, domingo. Aí então Constantino permitiu isso. Aí o cristão ia lá para a igreja e chegava na igreja, adorava ao Senhor. O pagão, na mesma igreja, no mesmo templo, ia lá e adorava o sol. Acontece que os pagãos que já vinham de mais tempo, que podiam adorar, era livre o paganismo, mas não era livre o cristianismo. Então os pagãos construíram o quê? Imagens lá dentro do templo. E aí construíram imagem grande do sol. Aí então, quando as coisas não estavam bem, eles iam lá e diziam: ó sol, vai embora hoje e volte amanhã para nos abençoar. Adoradores do sol, né? A religião, mitraísmo que eles dizem. Aí um outro ritual que eles tinham lá um recipiente que, quando as coisas não estavam bem, eles diziam: os deuses estão contra nós, vamos sacrificar uma criança aqui nesse ritual. Aí sacrificava a criança. Era prática ali no mesmo tempo. E os cristãos, em contrapartida, estavam aqui só observando. Aí então surgiu a ideia: já que eles têm o sol para adorar, nós precisamos ter aqui algo visível também para adorar. O que nós podemos ter aqui? Vamos colocar imagens. Vamos colocar a imagem de um santo aqui. Aí vinha para adorar um santo. Aí depois, e agora? E a questão do batismo? Lá eles têm, para apaziguar a ira dos deuses. E nós? Vamos colocar aqui o batismo de criança para não morrer pagando. Já ouviram isso? Tem que batizar as crianças para não morrer pagando. Onde está na Bíblia? Aí surgiu o batismo de criança, batismo por aspersão. E foram surgindo essas tradições. Acontece que na Idade Média, só um segundinho, na Idade Média, os reformadores restauraram muitas coisas. Martinho Lutero, a venda de indulgências para perdoar pecados, comprar terreno, né? Se você não vender sua fazenda e pagar, você vai ter consequências. Você pode ter o perdão perdoado. Aí dava riqueza para o poder romano. E aí então, na Idade Média, muitas verdades foram restauradas.
porém nem todas. Nem todas. O tempo passou, Martim Lutero, João Calvino e outros reformadores foram restaurando verdades e fundando igrejas. Aí de Lutero surgiu a doutrina da justificação pela fé, e aí veio qual religião? Veio a luterana. De João Calvino veio a presbiteriana, restaurando o estudo da Bíblia e etc. E aí o tempo foi passando. Em 1676, um cidadão chamado Stephen Montfort, ele disse: eu admiro Lutero porque reformou várias doutrinas e deixou o sábado de lado. E aí Montfort, com seu grupo, iniciou a Igreja Batista do Sétimo Dia. Nasceu a Igreja Batista do Sétimo Dia. O tempo passou, veio aí o período da Renascença, veio o período de João Wesley, 1750 por aí, 1760. John Wesley restaurou a doutrina da santificação, reunião de pequenos grupos e tal, e formou qual igreja? Metodista. Hoje tem várias ramificações, a metodista. E assim, então, surgiu agora no período aí, 1780, 1700, até o 1800, surgiram vários acontecimentos no mundo, e principalmente na Europa. Exemplo, Revolução Americana, 1777 ou 5? Por ali? 75. 1775, Revolução Americana. 1794, Revolução Francesa. Revolução Francesa, que também deu uma mexida no mundo. Aí depois, em 1798, em fevereiro, o Papa Pio VI estava na igreja, lá na Catedral São Pedro, e foi pego lá, preso por um general Berthier, né, general de Napoleão, e foi levado para a França e lá foi morto. Aí o mundo ficou com a cabeça virada. Aí o pessoal vai acabar com tudo. Jesus está voltando, não é possível. E os temas relacionados a profecias de Daniel e Apocalipse explodiram. Vários lugares, livros aqui na América do Sul, no Chile, o padre Manuel Lacunza escreveu um livro e publicou na Inglaterra, e na Europa outras pessoas, nos Estados Unidos um fazendeiro, Guilherme Miller, você precisa de ver a história dele. Aí também começou a pregar que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844, com base em Daniel 8,14, no estudo da profecia. E aí ele acertou em vários aspectos, mas ele errou que Jesus viria para a terra, porque a Bíblia não tem respaldo para aonde será purificado esse santuário. Aí depois eles estudaram e perceberam que o santuário foi purificado no céu. Começou a purificação do santuário no céu. Esse item se perdeu. Porém, um grupo então pequeno começou a estudar a Bíblia daqui e queremos descobrir a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus. E esse grupo, o que aconteceu? Aí surgiu gente da igreja presbiteriana, gente da igreja batista, gente da igreja metodista, gente da igreja de várias católicas, congregacionalistas e tal, de várias igrejas. O que aconteceu? Eles se reuniram, já estavam decepcionados com as suas religiões, porque não tinham todas as verdades. E agora a pergunta foi: você que vem da Batista, o que você traz de importante que você prova que está na Bíblia? Batismo por imersão. Muito bem, então vou deixar aqui. Você que vem da luterana, o que você prova? Você que vem da presbiteriana. E aí cada doutrina das igrejas eles estudaram e foram verificando o que tinha fundamentação bíblica, bem fundamentado. E aí foi formando um núcleo de verdade, chamado verdade presente. E agora tinha outros temas. Um dia, por exemplo, um pioneiro, um pastor pregando, chamado pastor Josué Himes, ele estava pregando e uma jovem senhora levantou a mão e fez a pergunta: eu quero saber uma coisa, por que vocês querem descobrir toda a verdade da Bíblia e por que vocês não guardam o sábado, que está na Bíblia, que é o mandamento de Deus? Por que vocês não guardam o sábado? Aí ele disse: mas então vamos ver se está na Bíblia. E essa Raquel Oaks era batista do sétimo dia. Batista do sétimo dia, que eu citei aqui agora há pouco, que lá em 1676, aquele Montfort que eu citei aqui, ele falou: admiro Lutero, porque descobriu tanta coisa e não descobriu isso. Aí fundou a igreja batista. Agora nos Estados Unidos, Raquel Oaks, que era dessa igreja,
ela fez essa pergunta: e cadê o sábado, gente? E aí foram estudar profundamente a Bíblia e perceberam que o sábado está na palavra de Deus. Os homens mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. E aí então começou a guardar no sábado, também incluiu como uma doutrina, uma crença da igreja adventista do sétimo dia, né, que tem esse ensino como sendo fundamental também. A minha esposa está aqui e assim que eu me casei, eu trabalhei 1 ano como pastor solteiro. E eu morei num apartamento, e do lado tinha um outro apartamento e morava uma família. E a gente cumprimentava sempre: oi, tudo bem? Tudo bem? Acontece que um dia, depois que no ano seguinte que eu me casei, minha esposa chegou. E o que é que aconteceu? Quer falar? Na verdade, eu sempre tenho em mente que Deus nos coloca no lugar onde Ele quer que a gente esteja. Não no lugar que a gente quer, mas que Ele quer que a gente floresça. E eu acredito piamente que não foi por acaso que meu marido foi morar naquele prédio. Dono do prédio era o pai desses vizinhos nossos lá. A esposa dele. A esposa da Ligiane. E Ligiane, muitos anos antes de nós nos conhecermos, ela tinha lido um livro, não sei quantos conheceram o livro da capa preta, titulado Estudos Bíblicos. Alguém já conheceu esse livro? Ainda não foi? Ela leu sobre o sábado nesse livro. E ela era de uma igreja denominacional. E ela ficou encucada com aquilo. Como é que eu guardo domingo se aqui está falando que é o sábado? E ela foi na Bíblia e viu que era o sábado. E ela fez uma oração para Deus, muitos anos antes de nos conhecermos. Ela falou: Senhor, se eu tiver que guardar o sábado, mande-me uma luz. Me mostre que eu devo guardar o sábado. E muitos anos se passaram e eu me casei e fomos morar no apartamento onde ele estava, justamente do apartamento do lado dela. E a gente fez amizade, nos tornamos grandes amigas. E eu ofereci, depois que a gente fez amizade e tal, eu ofereci um curso bíblico para ela. E ela aceitou. E a gente começou a estudar a Bíblia. Quando chegou na lição do sábado, ela chorava o tempo todo. E eu falei: Ligiane, por que você está chorando? Me explica. Aí ela contou essa história. Porque há muitos anos atrás eu li sobre o sábado e aquilo me impactou muito. E pedi que Deus me desse uma luz. E hoje Deus está me mostrando essa luz que eu pedi há tantos anos. Eu achei tão linda aquela experiência. E a partir daí ela enfrentou muita dificuldade, inclusive para guardar o sábado. Mas até hoje, isso já faz 30 e tantos anos, ela está firme na igreja. É adventista do sétimo dia, guarda o sábado, enfrentou muita dificuldade. O pastor da sua igreja veio, falou que ela era uma líder da igreja. E veio conversar com ela sobre, trouxe um monte de livros que ele encostava na parede, no bom sentido, E foi ela quem fez com que o pastor se calasse, porque ela: pastor, não quero que o senhor me mostre nos livros, eu quero que o senhor me mostre na Bíblia, aonde que eu estou errada. Aí o pastor foi embora e ela se batizou, contra a vontade de toda a família, dos pais, que não a consideravam mais como filha, enfrentou muita dificuldade, mas está firme, até hoje muito feliz por ser guardadora do sábado, dos mandamentos de Deus. Muito bom. Para devolver o dízimo e guardar o sábado requer fé, porque isso é um ponto de prova. Isso é um ponto de prova. Você deixar o seu ritmo, o seu modo de crença, e agora adaptar nesse novo sistema, como está escrito na Bíblia, requer fé. Mas Deus vai dando o quê? Vai dando a bênção, vai dando vitória. Então eu faço uma pergunta agora. Primeira pergunta, dos que estão presentes aqui, que já guardam o sábado há mais tempo, tem algum arrependimento? Tem algum arrependimento? Deus deixou que padecesse em algum momento?
De modo algum. De modo algum. Eu tenho algo para falar. A Joana sempre fala do adventista para mim, né? Sim. E os ensinamentos, não da adventista, sim os ensinamentos. E eu sempre, vida cristã. E toda a vida, quando ela fala, ela sempre me convidou. Acabei de comentar aqui com ela. É muito mais certo você guardar e tá certo do que você não guardar e não tá certo. Não sei se eu consigo expressar isso. Vamos lá, vamos falar assim. É certo, você faz certo. E se for errado, o que você está perdendo em fazer aquilo, né? Eu penso assim, mas uma coisa que me incomoda muito é o excluir. Todos os 10 para mim é importante. E por que um é menos importante? Porém, eu ainda não entendi se guardar. Lembra que eu te falei na Sim. Para mim, guardar ou certificar, eu tenho uma maneira de fazer. Né? E digamos, o Valdir conversou comigo, eu trabalho na saúde, tipo, vamos dizer assim, todo mundo resolve guardar o salário de saúde. Né? É uma questão de vida e morte, tá certo? Que o Senhor me ensinou o que deve fazer e tudo. Mas é uma coisa que eu sempre falei na Joana, falei, olha, realmente, se você estiver certa, eu tô perdendo alguma coisa. Agora, se você estiver errada, você não vai perder nada, não vai dar sábado. Só que o que eu ia falar também, eu acho que eu estou num momento que vocês estão falando muito sobre sábado, mas toda vez eu vejo uma enfatização no sábado. E eu queria entender o porquê. Porque até mesmo parece que ele é a maior lei. Não existe maior lei. As 10 leis são as 10 leis. Então, primeiro passo. Você teve sorte de chegar aqui e falar desse assunto, porque nós já falamos vários outros temas, tá bom? Então, vários outros temas. Agora, nos 2 ou 3 últimos temas que entrou no assunto já da lei de Deus. A lei de Deus, sábado, apostila. São vários temas importantes. E aí, da maneira como nós ensinamos o sábado, nós ensinamos os outros temas. É igual, não tem algo que a gente prende mais, é porque o mandamento está esquecido. Para matar ninguém, se você falar para ninguém que é pecado matar. Guardar o sábado, trabalhar no sábado, eles não me Inclusive, da nossa justiça. Só para ter uma ideia, num vagão de trem estavam viajando 2 pastores, 2 líderes religiosos. E eles em um momento olharam para uma direção e viram um padre. E disseram, vamos colocar esse padre na parede? Vamos perguntar para ele onde ele achou esse negócio de adorar imagem, adorar ídolos. Aí foram. Seu padre, eu quero falar sobre o absurdo que vocês praticam. Né? Adorar ídolo, pastor. Está claro na Bíblia que nós não podemos adorar ídolos. Aí o padre só escutou e disse assim, você está me condenando porque eu não guardo o 2º mandamento, né? E você guarda o 4º? Aí ficaram calados, não precisa. Então já não tem mais conversa, não tem nem como conversar. Eu tenho mais uma questão. Mas eu queria te falar mais uma coisa, antes de você fazer a pergunta. Você citou aí sobre um serviço que você faz, que deixando de fazer faz falta. Eu estive assim, conversando já com pessoas sobre serviços essenciais. Qual é o pensamento da Igreja Adventista sobre os serviços essenciais? A Bíblia Sagrada nos mostra que não devemos fazer a nossa própria vontade, isso nós já falamos, mas a Igreja posiciona de modo geral assim: se salva para esta vida e para a vida eterna, justifica, se salva para esta vida, se a instituição que você está trabalhando tem essa filosofia de salvar para a terra e para o céu, então essa proposta justifica, sabendo-se que nem sempre é o ideal estar fora da igreja no sábado, da adoração. Uma senhora me mandou uma mensagem, me informou um dia: pastor, se vocês não me virem na igreja no sábado, não se preocupem,
eu estarei visitando pessoas e orando, visitando as pessoas lá. Falei, olha, irmã, é muito importante você fazer esse trabalho, mas você não gostaria de deixar um tempinho no sábado para ir à igreja adorar a Deus? E você vai à tarde, em outro momento, que você possa fazer esse serviço que é importante, necessário. Porque alguns dizem, não, eu tenho que guardar o sábado. Sim, você tem que guardar o sábado, mas em que sentido? Guardar, você pode guardar qualquer dia da semana, você pode descansar qualquer dia, qualquer hora, mas adorar, santificar o dia do Senhor. Como é que eu santifico? Santificando o Deus desse dia, o Deus de todos os dias, o Deus de todas as coisas. Eu me santificando, eu estarei santificando o dia dele também. Então, eu dedicar tempo para adoração. Adoração. E nós falamos aqui que o centro de tudo no universo é a quem vou adorar. Quando eu vou adorar? Eu tenho que adorar no dia que Deus estabeleceu e vou adorar o Deus que estabeleceu esse dia. Eu tenho que fazer assim. Então a igreja adventista tem instituições médicas, hospitalares. Lá, como é que eles fazem no sábado? Todas as atividades que podem ser extintas nesse dia são parte contábil, muitas outras coisas. E no sábado não se faz cirurgias, a não ser emergências mesmo. O hospital se torna um lugar, um ambiente com a música, coloca uma música bem suave, agradável ao espírito nesse dia. Aqueles pacientes que já podem ir até a capela, lá tem um culto também para adorar. Enquanto isso, os enfermeiros que estão de plantão nesse dia estão lá, mas eles estão também focados aonde? E qual é o objetivo do hospital? Se o hospital adventista tivesse o objetivo somente para salvar o paciente para esta vida, ele fecharia. O objetivo do hospital é salvar para esta vida e para a vida eterna. Por isso que muitos médicos cristãos lá oram com o paciente, falam de Deus quando possível, né? De forma direta ou indireta, testemunha de Deus para as pessoas. Então, salvando para esta vida e para a vida eterna. Agora, a instituição que não tem esse propósito, então não se recomenda a estar trabalhando lá, porque aí você está envolvido com o mesmo ritmo de atividades que tem durante a semana e etc. Não está concentrado no foco que é o Criador. Tem esse aspecto. Eu queria deixar esse detalhe assim. Agora você pode fazer a sua pergunta, se você... Me concentrei muito na... Não tem problema. Vamos tentar mais tempo, pastor. Vamos dar uma recapitulada no Neemias 13. Nossa! Deixamos para... Neemias 13. Muito interessante. Neemias 13, 19. Então, esse aí é muito importante esse verso. Quem queira ler vai chegar onde ela queira chegar no assunto ali. Ao sábado, ali Neemias 13, pararam, só resumindo. Neemias 13, 19. Os vendedores ambulantes que estavam na porta de Jerusalém. Neemias falou, no sábado, fechem tudo. A única coisa que eu acho errada é que eles não querem trabalhar no sábado, só que no mesmo tempo eles colocam 3 moços nas portas. Para dar um carreirão em quem estava trabalhando, né? Mas daí aquele já está trabalhando. Sim, mas ele não está trabalhando. Veja só. Se for assim, irmão, então eu diria para você, e o pastor que está pregando todo sábado, está trabalhando? E aí, como é que resolve? A própria Bíblia diz que aquele que trabalhava no templo não era culpado no sábado. A Bíblia fala que ele fazia esse trabalho, precisava desse serviço. Aqui, eu não queria que ninguém chegasse ali. Sim, chegasse ali, ele estava escorraçando todo mundo. Não, senão vi só amanhã. Aí, perfeito. Então, tem esse detalhe. Agora, o que cuidava do templo, o que cuidava das portas de Jerusalém, o que exercia o ritual do santuário, eles estavam... não chegando a terminar. Tem uma característica comum em tudo isso que nós estamos mencionando aqui. O mesmo mandamento que ensina a descansar um dia, ensina a trabalhar 6. Né?
Então, quando a gente vê, por exemplo, as atividades que se faziam, o sacrifício diário que se fazia nos santuários, também se fazia no sábado, né? E muitas atividades que os levitas faziam, que eram os responsáveis pela adoração, era feita no sábado. Só que o princípio que governa toda essa questão aparece lá no mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, as coisas do teu interesse, né? Mas o 7º dia é do Senhor, né? Então, os interesses de Deus, quando são atendidos no sábado, a situação é diferente. Então, por isso que um pastor pode trabalhar e cansar e fazer muita coisa no sábado. Salvando para quê? Porque não está atendendo os interesses próprios. Eu disse. Está atendendo interesses de Deus. Sim, né? sim. Por isso, os vigias que estavam ali estavam tratando os interesses de Deus, da religião que eles tinham naquele momento. Então, é isso o princípio que governa tudo, entendeu? Se o meu trabalho, a atividade que eu estou fazendo no sábado, isso é não somente para quem tem alguma atividade que tenha alguma coisa que ver com sábado, mas é para todo cristão, todo adventista, né? Se a atividade que eu faço está respondendo aos meus gostos, respondendo às minhas necessidades, então eu posso questionar aí a minha própria atitude também. Porque o que deve governar as minhas atitudes, minhas atividades, as coisas que eu faço no sábado, é se aquela atividade que você está fazendo responde às necessidades de Deus, porque é o dia dele, né, Pedro? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é de Deus, as atividades é dele. Existe uma mudança, uma cessação de atividades. Até aqui é o teu período, daqui para cá é o meu. É interessante que a gente pode comparar a questão do sábado com a questão do dízimo. Deus pede uma porção, a 10ª porção das coisas que a gente ganha, né? 10%. Só que com relação ao tempo, quanto ele pede? 1/7. Né? A 7ª parte da semana não é tua, é dele. Entendeu? Então o princípio que deve governar é isso. Se no sábado, esse período que Deus separou para ti, para que você aprendesse a não ser egoísta, aprendesse a depender dele, né? Então, se você consegue fazer com que esse dia seja um dia dedicado para as coisas de Deus, para a obra de Deus, bênção. Se não, aí nós estamos em problema. Porque tem coisas também que não vai dar, né? Para guardar conforme Deus disse. Porque aqui, várias adventistas têm empresas. Vai que liga lá, ô irmão Calixto, está entrando a tua empresa lá, no sábado. Agora o irmão vai falar bem assim, eu não quero que trabalhe hoje, deixa que enrola lá. Mas ninguém vai fazer isso. Vai fazer isso? Nem vai. Então, pastor Rafa, o que você falou aí agora, eu concordo plenamente. Só que tem coisas assim que eu acho que a pessoa vai pular. Mas no caso da irmã aqui. Só para. Exatamente. Veja só para exemplificar. O ser humano gosta de dar jeitinho para as coisas. E às vezes nós fazemos colocações que quem resolve é Deus. Sim. O negócio é ser obediente ou não ser. E Deus vai resolvendo os nossos problemas quando nós entregamos a Ele. O irmão Flores contou aqui no particular sobre a experiência dele. Gostei muito, irmão Flores. Aquele caminhoneiro, rapidamente, só para exemplificar. Eu fui caminhoneiro. Caminhoneiro, ele só ganha dinheiro quando o caminhão está carregado Da estrada. e tem um frete para. Do contrário, ele não vai pagar o caminhão, se comprou a casa. Então eu estava em São Paulo procurando uma carga para Rondônia. E eu trabalhei buscando madeira em Rondônia. Então, para a gente ir para lá, tinha que ir carregado, não ia bater no carroceria, né? Eu estava em São Paulo e não aparecia carga. E eu esperando que isso acontecesse, orando a Deus, pedindo a direção de Deus. E de repente aparece, depois de um dia ou dois, quase uma semana, depois de uns 2, 3 dias orando a Deus, apareceu 2 rapazes. Chegando, viu que o meu caminhão era toco, não tinha truque, e no Rio de Janeiro tinha 2 cargas para o Rio Branco do Acre. Do Rio de Janeiro ao Rio Branco do Acre. 4.000 quilômetros, mais ou menos isso.
E os rapazes queriam pegar essa carga, mas tinha que ir 2 caminhões, num caminhão só não dava. Aí eles me viram eu parado lá, você não quer pegar uma carga para o Rio Branco do Acre? E eu sozinho, eles eram 2 para dirigir o caminhão e eu era sozinho. Eu fui e falei, eu não vou. 4 mil quilômetros eu sozinho, eu não vou estar dirigindo. Eu pego carga com 300, 500 quilômetros, eu sei que ando um pouco e já tenho meu descanso. Não, nós estamos em 3 motoristas, nós ajudamos o senhor a dirigir e o senhor nos ajuda a pegar essa carga e não perdemos essa possibilidade de irmos para Rondônia, na região do Porto Velho, para buscar madeira para cá. Eu falei, mas eu não vou só, não vou. Não, mas nós ajudamos a dirigir. Aí eu topei. Falei, se vocês me ajudam e me garantem que eu não vou ficar sozinho, eu vou com vocês. Eu conheci os rapazes ali, eles toparam. Nós descemos para o Rio de Janeiro, carregamos o caminhão, os caminhões, e pau na mula. 4 mil quilômetros diante de nós e nós tínhamos que fazer estrada sem perder tempo. Quando nós chegamos, pouco antes de Porto Velho, o pôr do sol estava chegando. Nós guardamos o sábado do pôr do sol ao pôr do sol. Quando o sol se põe, eu cesso as minhas atividades e todo adventista faz o mesmo. Aí eu cheguei num posto, chegamos junto com os 2 irmãos, eu disse, eu vou pernoitar aqui. Só vou seguir amanhã, depois do pôr do sol. Sou adventista e eu não trabalho nas horas do sábado. O senhor não combinou isso conosco lá em São Paulo. Nós não vamos ter isso. Eu falei, vocês podem ir embora. Eu vou guardar o meu sábado, conforme deu a Bíblia mãe. E eles me deixaram sozinho. Eu passei o sábado, estudando a minha Bíblia, não fui à igreja, ali dentro da cabina do caminhão. E quando o sol se pôs, eu entrei no caminhão e vamos rodar. Chegando em Porto Velho, começou uma chuva muito forte. Viajando, dia e noite. Cheguei em Porto Velho, chuva forte. À medida que eu fui andando, fui percebendo que a chuva aumentava cada vez mais. Eu parei, descansei um pouco, depois vamos enfrentar. De repente, bem antes de chegar aonde era o nosso destino final, mais de 1 mil quilômetros, eu vejo uma fila de caminhão toda atolada. Mas assim, tinha uns 100 caminhões atolados ali, era uma fila. Eu fui desviando meu caminhão daqui, fui desviando dali, de repente eu olho assim, do lado, os 2 motoristas ali atolados. Meus companheiros que tinham me abandonado. Aí, o senhor não tem cabo de aço? Eu tenho um cabo de aço aqui. Engatei, tirei os 2 do atoleiro e fomos chegar juntos. Porque o teu caminhão era topo, né? Era topo. Fomos chegar juntos lá no Rio. Não me deixaram mais, né? Eles acharam que guardar o sábado era um peso para eles. Só que eles dependiam de quem guardou o sábado para tirar eles do atoleiro. Essa é a experiência. Interessante. Isso aí demonstra que você tem que viver por fé. Pode falar. Como foi dito agora há pouco, dizimar depende de fé. Eu tirar 10% do meu ganho para mim poder devolver para a igreja, para o sustento da igreja, tem que ter fé. Agora, guarda o sábado, gente, se não tiver fé também não vai. E olha, antes de seguirmos, uma coisa eu digo. Cada doutrina, cada ensinamento bíblico que a gente entende, que a gente escuta, que a gente estuda, se nós não colocarmos em prática, há um inimigo que faz com que nós distanciemos desse ensino. E sempre vamos encontrar saídas justificativas nossas para resolver o problema. Então, ou você vai pisar no mar, ou o mar não se abrirá. 76 anos eu sou um guardador do sábado. Amém? Diga, pode falar. Pastor, então tem outra dúvida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 a 15, a visão do apóstolo Pedro diz assim: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta.
E tendo fome quis comer, e quando lhe prepararam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, por que o Senhor e a igreja adventista não come animais com casco fendidos porque são imundos? O Senhor poderia me explicar o porquê? Qual é o seu nome? Isabel. Tá vendo? Olha só, a pergunta é excelente. Eu, inclusive, iria anunciar e anuncio para vocês. Próximo estudo, nós vamos fazer o tema 18, princípios de saúde. E nós vamos entrar em Levítico 11, Isaías 66, Atos 10, Atos 11, perdão, aí é a visão de Pedro. 10. Atos 11 fala de outro tema lá, de Cornélio e tal. Mas aí também Atos 10 ali. Nós iremos tratar mais diretamente, porque eu queria dar uma resposta assim mais ampla para entender o contexto de tudo. E eu lhe desafio a uma coisa: encontrar a resposta para a sua pergunta dentro do capítulo. Está aí dentro. E daí você vai dizer assim: o pastor, os adventistas estão 100% certos. Duvido se você não. Eu desafio. Eu tentei achar. Aí, dentro do capítulo. Não, dentro do capítulo. Dentro do capítulo ela vai achar a resposta. Pastor, então na igreja adventista o sábado de vocês é o nosso domingo? Não. Não? O domingo seu é um dia de descanso e lazer. Não tem santificação. Não tem santificação. Tipo assim, eu conheci muita gente, eu também sou evangélica, mas eu já perguntei para muitas pessoas, porque assim, é um enigma para quem não é adventista. É um enigma para nós a questão do sábado. Aí a gente pergunta assim, mas a igreja adventista fala sobre o quê? O que ela diz a respeito do sábado? Hoje foi bastante coisa esclarecida para mim. Hoje eu fiquei bem esclarecida. Mas para nós, a gente vê muita perseguição dos irmãos adventistas em relação ao sábado. E eu já tive muitos amigos adventistas que não podiam trabalhar no sábado. Eu sentia dor, eu sentia pena, porque muitas vezes eu trabalhei no sábado. A gente trabalha, isso é normal para quem não é adventista. E eu vi assim, os irmãos adventistas ser perseguidos. Sim. Talvez seja, até um amigo meu, deputado, recentemente me falou: rapaz, eu tinha tanta assim, compreensão errada acerca dos adventistas, mas como diferente é depois que eu passei a conhecer. É que ninguém sabe explicar pra gente, vocês sabem explicar pra gente, mas ninguém sabe explicar pra gente. Mas o dia que você propuser no coração, eu quero santificar o dia do sábado, Deus vai dando graça, abençoando, sabedoria. O irmão aqui, por exemplo, ele veio por causa entendeu esse assunto do sábado. Irmãos, olha a hora. Obrigado a todos pelos momentos aí. Porque vocês falaram que a gente pode fazer perguntas. Com certeza, pode fazer perguntas, e eu ainda digo mais. Tentem colocar em prática e Deus, fala com Deus sobre o assunto. Fala com Deus. Orem ao Senhor, certamente muitas bênçãos virão. Vamos orar? Vou convidar a minha esposa a fazer a oração. Nosso Deus querido, nosso Pai amado, maravilhoso estarmos juntos para estudar a Tua Palavra, tão bom. Obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pelos Teus mandamentos. Coloque em nosso coração sempre o desejo de Te obedecer, fazer o Teu querer, que nada nem ninguém deste mundo nos separe do Teu amor, da Tua graça. Abençoe cada um de nós que veio aqui nesta noite. Que saiamos cheios do Teu Espírito e desejosos de lhe obedecer e fazer o Teu querer. Amém. É isso que te pedimos hoje e sempre, em nome Amém. de Jesus. Amém.